Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 28 de fevereiro, são 19h45 e nós vamos falar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nós vamos fazer um resumo, vou fazer minhas considerações sobre os acontecimentos do dia de hoje, dia D+4 ou o quinto dia de combate. Nós vamos começar pelo campo político. Então aconteceu hoje uma reunião da Assembleia Geral da ONU, em que se tenta votar uma resolução condenando a invasão russa à Ucrânia. Essa reunião extraordinária da Assembleia Geral é uma reunião pouco comum, aconteceu poucas vezes ao longo da história da instituição, porque esses assuntos são tratados no Conselho de Segurança. Só que o Conselho de Segurança, como vocês sabem, tem 5 membros permanentes, com direito a veto: Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França. E todas as resoluções contrárias a qualquer um desses países sempre são vetadas pelos países, né? E nesse caso não está sendo diferente, a Rússia vem vetando as resoluções que lhe condenam nessa crise. E por isso, com uma manobra regimental lá, o regimento permite, o assunto é levado à Assembleia Geral da ONU, em que todos os 193 países da ONU votam. Então fica muito mais fácil de obter uma maioria de 2/3 reprovando a ação russa. Além disso, né, essa reunião vai ser muito mais simbólica do que prática, né? A Assembleia não tem os poderes que o Conselho de Segurança tem, por exemplo, para propor qualquer ação militar, e também isso não seria o caso, né? Mas então é muito mais no campo da repreensão, né? No campo moral, do que no campo prático. No campo prático, houve uma reunião entre representantes da Ucrânia e representantes da Rússia na fronteira da Ucrânia com Belarus. Essa reunião transcorreu e ao seu término não houve nenhum progresso significativo. A gente só não pode considerar que a reunião foi um fracasso completo, porque houve a marcação de uma nova reunião em data a ser acordada, mas nada de concreto, nenhuma resolução que pudesse abreviar a guerra ou que colocasse fim à guerra foi acordada. E no campo político, uma outra coisa importante que aconteceu hoje foi que o presidente Zelensky assinou um documento formalizando a intenção da Ucrânia, o pedido da Ucrânia de aderir à União Europeia. Então isso é muito significativo, né, simbólico, porque as causas do conflito, as causas alegadas pelo presidente Putin, é que a Ucrânia ela está passando para a esfera de influência do Ocidente, fugindo da esfera de influência da Rússia. Isso é muito grave para a segurança da Rússia, especialmente se a Ucrânia entrar para a OTAN. Então, o presidente Zelensky não pediu a entrada da OTAN, mas ele pediu a entrada para a União Europeia, o que não deixa de ser uma indicação de que o seu governo vai continuar buscando a aproximação do Ocidente, apesar da guerra, apesar das pressões da Rússia. O que evidentemente contraria todos os interesses russos nesse momento. Falamos sobre o campo político, vamos falar sobre o campo econômico, né? No campo econômico, houve hoje ainda um aprofundamento das sanções econômicas à Rússia, novos países aderiram às sanções econômicas, com um especial destaque para a Suíça. Então a Suíça, conhecida historicamente por sua neutralidade, né, ficou neutra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ela tomou partido e aderiu às sanções econômicas. Isso mostra claramente o nível de isolamento a que o presidente Putin vem sendo submetido no campo internacional. Mesmo a China, sua parceira, né, aquele país que no dia 4 de fevereiro, na abertura das Olimpíadas, o presidente Putin e o presidente Xi Jinping divulgaram um comunicado conjunto em que eles prometem um ao outro uma amizade além de todos os limites. Mesmo a China, no discurso do embaixador na Assembleia Geral da ONU, ele foi contrário
a invasão do território ucraniano. Então mostra um isolamento muito grande da Rússia. A entrada da Suíça, repito, é bastante simbólica nesse sentido. Mas não só a Suíça. Singapura e Coreia do Sul, dois países da Ásia, como vocês sabem, também aderiram às sanções. Então isso não é restrito, essas sanções elas não estão mais restritas somente aos países do Euroatlântico, né? Do Atlântico Norte, no caso, Canadá, Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Começa a se espalhar por todo o mundo. Os sintomas da pressão econômica começam a aparecer muito fortemente na Rússia. Então hoje nós tivemos um anúncio de que o rublo foi desvalorizado 29% só no dia de hoje, né? Houve uma desvalorização muito grande do rublo, a moeda russa, e também o Banco Central russo determinou, subiu hoje a taxa de juros de 9,5% para 20% ao ano, mais que dobrando a taxa de juros de uma tacada só. Isso tudo, evidentemente, para tentar atenuar os efeitos econômicos inflacionários que certamente chegarão com muita força à Rússia. Além disso, a empresa de petróleo Gazprom, né, responsável por todos esses acordos de venda de gás, exploração de petróleo, etc., ela hoje perdeu seu valor de mercado em 50%. Então, no campo econômico, a situação também não está muito fácil para a Rússia. No campo psicossocial, chama atenção, né, aquelas entidades da sociedade civil, entidades não governamentais como o COI, Comitê Olímpico Internacional, que solicitou a todas as federações de todos os esportes olímpicos que não permitam que a Rússia participe ou envie atletas para as competições internacionais. A FIFA baniu a Rússia de participar dos eventos FIFA, das competições FIFA. Então, por exemplo, os jogos que a Rússia ia fazer agora das eliminatórias da Copa não acontecerão. Então, a Rússia também, nesse campo, vai sendo cada vez mais pressionada. E a crise de refugiados, né? A crise de refugiados ela já está muito importante. Nós já temos aí mais de 500 mil refugiados, especialmente para a Polônia, especialmente para a Romênia, mas também para a Moldávia e outros países. Mulheres e crianças e idosos especialmente, ficando horas na faixa de fronteira, em situação muito difícil, muitas vezes fugiram das suas casas praticamente só com a roupa do corpo, muitos não levaram passaporte ou não tinham passaporte, sem documentos, no frio. Então uma crise humanitária que vai se desenhando de graves proporções, que será a crise dos refugiados. No campo científico-tecnológico, eu queria chamar a atenção para um assunto que eu já falei ontem, mas hoje eu vou falar com um pouco mais de calma. Então o Elon Musk, que é o presidente, o dono, né, da SpaceX, aquela empresa de viagens espaciais e exploração espacial, ele tem uma rede de satélites de comunicações, uma rede chamada Starlink. E não deixa de ser um golpe de marketing, né? Mas o fato é que está acontecendo. Ele disponibilizou, depois de um pedido do vice-primeiro-ministro ucraniano pelo Twitter, ele disponibilizou a rede Starlink para as comunicações, para manter as comunicações da internet, né? A internet funcionando na Ucrânia. Então hoje nós já vimos fotos, está lá no meu Twitter, se o pessoal quiser ver depois. Aliás, deixa eu botar meu Twitter aqui para vocês, se quiserem seguir, poderem ver qual é o endereço. Então, assim, o Starlink, a constelação de satélites Starlink, vai manter funcionando a internet na Ucrânia. Porque, como nós sabemos, a internet, as instalações de comando e controle, de comunicações, estão sob ataque da Rússia. Tanto ataque cibernético quanto ataque físico mesmo, de bombardeio. Já tem fotos, como eu falei lá no meu Twitter, da chegada desses equipamentos à Ucrânia. Mas o que é tão especial nisso aí?
O que é especial é que uma entidade privada, uma empresa privada, ela está participando diretamente, influenciando diretamente no andamento do combate. E isso é inédito, né? Com essa proporção. Empresas privadas participarem de apoiarem governos em combate, isso acontece. Mas nessas proporções, você tomar uma decisão, posicionar uma rede de satélites e manter as comunicações, isso é inédito. Isso suscita uma série de perguntas. Se a Rússia contra-atacar ou se a Rússia fizer disparar um foguete em direção à constelação Starlink, ela vai estar atacando um país ou ela vai estar atacando um ente privado? Isso é uma boa pergunta, eu não tenho essa resposta agora. Um ente privado está tomando parte, ele está influindo nos combates, porque ele está garantindo as comunicações. Isso é uma pergunta para os estudiosos da teoria da guerra, do direito internacional dos conflitos armados. É uma situação nova e muito interessante que eu deixo para vocês pensarem, né? Para vocês analisarem. E, finalmente, vamos para o campo militar, que hoje não houve muita progressão no terreno. Os especialistas estão achando que nós estamos chegando perto do ponto culminante do logístico do exército russo. Nós já estamos em D+5, então as tropas já estão cansadas. As linhas de suprimento parece que não estavam preparadas para um combate se estender por tanto tempo. Então está havendo uma parada, uma diminuição do ritmo, provavelmente, para se reorganizar a parte logística, para se reorganizar as tropas. Isso é o que a gente pode inferir dessa diminuição da velocidade. Mas, ao mesmo tempo em que há essa diminuição da velocidade de progressão, há uma intensificação dos fogos. Então, já temos hoje notícias não confirmadas, mas muito provavelmente por várias fontes, especialistas, ONGs que tratam desse assunto, né? Eventos de disparo de munição cluster, ou aquela munição por fragmentação, né, explosiva por fragmentação, que se espalha como se fosse várias explosões simultâneas, acontecem várias explosões simultâneas em uma determinada área. Tem um vídeo lá no meu Twitter também para quem tiver alguma dúvida. A utilização desse tipo de munição em áreas urbanas, ela é muito grave do ponto de vista do direito internacional, porque esse tipo de munição ele deixa tijolo quente, né? Então, se isso for lançado por toda a cidade, mesmo depois do combate, você vai ter muito risco de explosões, porque alguns desses engenhos falham e ficam no terreno. Então isso é grave. À medida que o presidente Putin vai sendo forçado, né, pressionado em todos os campos, então nós vamos vendo ele sendo pressionado no campo econômico, sendo pressionado no campo psicossocial, sendo pressionado no campo político, sendo pressionado no campo científico-tecnológico, a tendência é que ele tente acelerar o combate no campo militar, porque quanto mais tempo isso se estender, pior para ele, mais pressionado ele será. Então, eu suspeito que nós poderemos ver uma intensificação dos bombardeios, né? Aliás, isso é uma outra coisa importante. Nós já estamos em D+5 e até agora a antiaérea da Ucrânia continua trabalhando. As aeronaves ucranianas continuam voando. Então, a Rússia ainda não conseguiu estabelecer uma superioridade aérea, muito menos uma supremacia aérea, para poder fazer bombardeios em áreas muito mais importantes com precisão a partir de aeronaves. Esses bombardeios que a Ucrânia está sofrendo, eles vêm principalmente de foguetes e de mísseis, não de aeronaves, porque a Rússia não conseguiu estabelecer essa superioridade aérea. Então, o que a gente pode prever? Uma intensificação, utilização de munições mais gravosas, né, como essas munições cluster. A gente não pode descartar bombardeios maciços de áreas urbanas para tentar acelerar os combates, infelizmente. Tá bem, pessoal? Então era isso que a gente tinha para hoje.
Se vocês gostaram aqui, por favor, se vocês estão assistindo pelo YouTube, deixem seu like, compartilhem, porque vocês vão estar ajudando o canal. Se vocês estiverem ouvindo pelo podcast, pelo Spotify ou pelas outras agregadoras de podcast, também digam aos seus amigos, divulguem o podcast para que mais pessoas conheçam. Tá bem? Amanhã, em princípio, nós vamos estar aqui de novo, falando dos acontecimentos do dia 1º de março, que no caso será dia D+5. Certo, pessoal? Até amanhã. Tchau.